Certo aqui. Bom, boa tarde. Esta é a oficina do Clube de Programação, no dia 4 de maio de 2021, começando agora a nossa hora júnior. Eu vou apresentar aqui a tela inteira. Então, deixa eu só limpar minha lousa aqui. Muito bem. Pedir para você que está assistindo agora a gravação, ou você que está participando conosco agora da transmissão ao vivo, que venha, não se esqueça, por favor, venha aqui na planilha, registre a sua presença, né, na coluna ali da presença da oficina, para que possa ser contabilizada a sua participação, ok? Bom, vamos lá, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre recursão, e o primeiro problema elencado é este. Acho que está com o código, o link tá errado ali, né? Que tinha que ser o URI 1582. Eu vou arrumar isso no código do org, que exporta o HTML, para corrigir. Bom, enfim, é o 1582. O 1059 a gente já fez, né? Então, vamos lá, né? A gente tem esse probleminha. São dadas três medidas, né, três inteiros, x, y e z. E o que a gente tem que decidir para cada tripla dada, né, porque é o tipo de problema em que a gente tem que resolver o problema para múltiplos casos de teste. Então, cada linha é um caso de teste que tem que ser processado, né? Então, aqui, a gente tem que decidir se a tripla dada naquele caso de teste forma uma tripla pitagórica primitiva, ou se é só uma tripla. Quer dizer, não é nem pitagórica, é muito menos pitagórica primitiva. O que é uma tripla pitagórica? Uma tripla pitagórica é uma tripla de inteiros que poderiam, né, ser a hipotenusa e os dois catetos de um triângulo retângulo. Por exemplo, 3, 4, 5 é uma tripla pitagórica, 6, 8, 10, 5, 13 e 12, né? Todas essas triplas são triplas pitagóricas. Mas a tripla 6, 8, 10, ela não é assim lá tão interessante quando a gente já conhece a tripla 3, 4, 5, porque ela é só a tripla 3, 4, 5 vezes 2, né? Então, ela não é uma tripla pitagórica primitiva. A gente fala que uma tripla pitagórica é primitiva quando o máximo divisor comum dos três inteiros da tripla é 1. Por exemplo, o máximo divisor comum, né, entre 3, 4 e 5 é 1, entre 5, 13 e 12 também é 1, né? Só mesmo aqui entre 6, 8 e 10, que o máximo divisor comum entre estes três inteiros é 2, portanto, não é uma tripla pitagórica primitiva, é só uma tripla pitagórica, né? É claro que tem outras triplas de inteiros, tipo 4, 5, 6. 4, 5, 6 não é uma tripla pitagórica, né? Não dá para formar um triângulo retângulo com os inteiros 4, 5 e 6. Ok? Dúvidas sobre o enunciado do problema. Opa, tem mais gente entrando aqui na oficina. Alguém tem alguma dúvida em relação à interpretação do enunciado do problema? Não? Tudo Acho que tá certo? tranquilo. Tranquilo, vamos lá então. A gente vai resolver esse problema, né? Primeiro, se você tem lá três inteiros, tem uma coisa importante para observar aqui no enunciado, que os inteiros são dados não necessariamente em alguma ordem, tá? Então, apesar aqui, ó, você tem 3, 4, 5, tá em ordem crescente, 6, 8, 10 também, olha só, 5, 13 e 12 não tá, né? Então, a gente não sabe a ordem aí em que serão dados os inteiros. Você não pode assumir que a hipotenusa, a candidata à hipotenusa é o último valor, né? Candidata à hipotenusa é sempre o maior dos valores de qualquer forma. Você pode muito bem pegar aí o maior dos valores para testar para ser a hipotenusa, e os outros dois você testa como sendo os catetos, né? Uau, um monte de gente querendo entrar. Beleza.
Vamos chegando, pessoal. Fiquem bem à vontade. Então, a gente tem aí os três inteiros, então a gente só escolhe o maior deles, né? X, Y, Z pega o maior deles e verifica se o maior deles, por exemplo, sei lá, se é o Z, né? E os outros são X, Y, todos. Aí a gente verifica se vale que Z ao quadrado igual a X ao quadrado mais Y ao quadrado, né? Se isso valer, a gente sabe que a tripla ela é pitagórica, e se não valer, é só uma tripla, né? Então, agora, se for uma tripla pitagórica, a gente ainda precisa testar o máximo divisor comum entre os três inteiros. Se o máximo divisor comum for 1, a gente sabe que é uma tripla pitagórica primitiva, né? Como é que eu faço isso? É que eu calculo o maior divisor comum entre dois inteiros. Se eu tenho lá dois inteiros A e B, por exemplo, 24 e 18. Né? Como é que eu sei qual que é o maior divisor comum entre os dois inteiros? Talvez vocês tenham aprendido alguma vez na vida, uma propriedade interessante, né, que você pode obter o valor do máximo divisor comum de dois inteiros a partir da decomposição desses inteiros em fatores primos. Isso é bem legal, isso é útil para muita coisa, né? Por exemplo, pega lá o 28 e 18, faço a decomposição simultânea em fatores primos dos dois, né? Então, ou até posso ter a fatoração, acho que até, vou pegar aqui, se eu tenho lá, por exemplo, 28, 24 e 18, né? 24 é 6 vezes 4, então, ou 8 vezes 3, né? Então é 2 ao cubo vezes 3. E o 18, eu sei que é 3 vezes 6, né? Então, é 2 ao quadrado. Não, pera. Tô precisando de café. 18 é 3 vezes 6, ou 9 vezes 2, né? Então, 2 vezes 3 ao quadrado. Então, eu tô vendo aqui, né, que o 2 é um divisor, é um fator... A gente entrou. 2 é um fator primo em comum dos dois, mas apenas 2, né? 2 ao quadrado já não é. E 3 também é um fator primo em comum dos dois números, mas 3 ao quadrado já não é, né? Então, o maior divisor comum dos dois números é 2 vezes 3, que é 6. Bom, isso é... Oi? Tá ruim o áudio para vocês? Tá ruim para vocês o áudio, pessoal? Para mim tá normal. Tá normal? Normal? Ah, beleza. Obrigado. Esse método, né, de você obter o máximo divisor comum entre dois inteiros a partir da decomposição em fatores primos, ele é interessante pelas propriedades que a gente tem sobre os inteiros, que a gente pode até usar na computação. Mas se o teu problema é, dados dois inteiros, calcular o máximo divisor comum entre eles, não vá por esse método. Por quê? Porque fatorar um número, decompor o número em fatores primos, é algo que a gente não sabe fazer eficientemente com computação. Né? Os melhores algoritmos que a gente tem determinísticos para decompor o número em fatores primos, eles são lentos. Mesmo aqui, os inteiros da entrada são da ordem de 10 na quarta, né? Então, tudo bem. 10 na quarta a gente até conseguiria fatorar rápido. Mas você pega números maiores que isso, sei lá, números da ordem aí do que cabe em 64 bits, por exemplo, né? 10 na 17, 10 na 18, você não conseguiria fatorar rapidamente. Você ia precisar de muito tempo para fatorar. E se você pega números maiores ainda, por exemplo, as chaves de criptografia do RSA, né? Inteiros aí que tem na ordem de 4.096 bits ou 8.192 bits, números gigantões, não dá para utilizar os algoritmos que a gente tem para fatoração, porque eles não são nem polinomiais, né? A complexidade de tempo deles, eles não executam um número polinomial de operações no tamanho da entrada, né? Nesse 4.192
4.096 ou 8.192. Eles são realmente muito custosos. Então, fatorar, e sem contar que fatorar, assim, né, é um código... Não é difícil de codar, o código não é tão comprido, mas existe um código, existe um algoritmo muito mais eficiente, muito mais simples, código muito mais curto, que resolve o problema muito rápido, que é o algoritmo de Euclides, que inclusive a gente conhece o algoritmo desde a Grécia Antiga, lá, né? Desde 300 anos antes de Cristo. E eu não sei porque esse algoritmo às vezes não é tão ensinado na escola ou no ensino médio. Às vezes as pessoas aprendem, às vezes não. Eu já lecionei disciplinas básicas de programação algumas vezes, né? E quando eu pergunto assim numa turma lá com 50 alunos, quem conhece o algoritmo de Euclides, sei lá, uns 10 levantam a mão e olha lá, a maioria não conhece. Eu não sei por quê, porque é um algoritmo realmente muito simples, né? Você tem lá, por exemplo, 24 e 18, você quer calcular o máximo divisor comum entre 24 e 18? Como é que você faz isso? Bom, pega o resto da divisão, de 24 por 18, dá 6. Então, o 18 ocupa o lugar do 24, e quem ocupa o lugar do 18 vai ser o resto da divisão de 24 por 18. E você itera esse processo até chegar em zero. Então, 18 por 6 dá 0, né? E o 6 vem aqui para o lugar do 18. Quando você chega no zero, você sabe que o outro número é o máximo divisor comum de todos os pares, inclusive, pelos quais você passou. Né? O 6 é o máximo divisor comum, tanto do 18 com 6, quanto do 24 com 18. Né? Quer dizer, uma propriedade que a gente tem, que o máximo divisor comum entre A e B é igual ao máximo divisor comum entre B e o resto da divisão de A por B. Ok? Uma propriedade bem legal que a gente tem dos números inteiros. Esse algoritmo é o algoritmo de Euclides. Ele é muito simples de implementar e é com esse algoritmo que a gente vai resolver este problema do URI 1582, tá? Eu vou só trocar aqui o modo de apresentação. Ué, cadê? Eu tinha aberto o Emacs. Ele tá aqui. Vamos lá. Deixa eu apresentar o Emacs. Estava na outra área de trabalho. Beleza? URI. Opa. Esse Google Meet fica botando coisa na minha frente. 1582, né? 1582. Eu vou desenvolver o código em C++, eu vou incluir a STL do C++, só por causa do max, que uma tarefa que a gente tem, né, é pegar o maior dos três inteiros e botar ele na função da hipotenusa, tentar ver se aquele inteiro é a hipotenusa, né? Então, só por causa disso, ou será que eu vou usar o max? Porque eu acho que vou fazer sem o max, sabia? Vou fazer sem o max. Isso é diferente. Vou fazer de um jeito um pouquinho mais interessante. Porque ainda que eu calcule qual dos três é o máximo, eu ainda tenho que fazer com que os outros dois fiquem na função que eles têm que ficar. Então, vai ficar claro daqui a pouco. Deixa eu só montar aqui o arcabouço do código e a gente já chega nesse detalhe. Então, a gente tem três inteiros, x, y e z, tá? Que a gente precisa ler. Não é um problema em que a gente vá ler esses três inteiros uma única vez. Na verdade, a gente tem que ficar lendo esses inteiros até encontrar o fim da entrada. A função scanf, ela retorna a constante -1, né, essa constante aqui é o f-end of file, ela é, na verdade, -1, né, apenas representa o valor, que é uma exceção que o scanf retorna, quando não consegue ler mais nada, porque ele encontrou o fim do arquivo, ele encontrou o fim da entrada. Né? O buffer de leitura acabou. Então eu posso pegar e botar o próprio scanf dentro de um while e fazer, enquanto o scanf não retorna fim de arquivo, segue processando mais um caso de teste. Então, aqui eu vou começar a processar mais um caso de teste, né? Eu li ali o x, y, z e vou
então, processar este caso de teste. Primeira coisa que eu tenho que fazer, bom, o x, o y e o z não estão dados em alguma ordem especial. Eu quero que o z seja o maior de todos. Tem vários jeitos de fazer isso, né? Como eu falei, eu podia usar o max lá do C++, fazer assim, né? O max, o z recebe o max entre o max de y com z. O problema é que aqui, veja, se o x fosse o maior de todos, na hora que eu faço isso, eu vou sobrescrever o valor do z e eu vou perder aquele valor, né? Eu não quero apenas que o z contenha o maior valor, mas eu quero que o valor que estava nele vá para alguma das outras duas variáveis. Então, para fazer isso, eu vou só fazer o seguinte, olha só o truque aqui. É quase que uma ordenação por bolha. Se você já ouviu falar em método de ordenação por bolha, é mais ou menos o que eu estou fazendo aqui, tá? Se o x é maior que o y, bem, assim, eu não vou ordenar os três inteiros, porque eu não preciso que o x e o y estejam ordenados, né? Eu só preciso garantir que o z seja o maior dos três. Então não é exatamente uma ordenação, ok? Mas o que eu vou fazer? Bom, se o x e o y, se o x é maior que o y, eu vou trocar de lugar o x com o y. Ah, para usar a função swap, que troca dois valores, eu preciso da STL do C++. Então, preciso incluir a STL do C++, essa função pertence à STL do C++, então a gente coloca, né, o nosso meta-cabeçalho do C++, e nunca pode esquecer dessa linha aqui, using namespace std. Bom, quando eu termino essa linha, eu tenho certeza, né, que o maior dentre x e y está no y, né? E aí eu posso fazer assim, se o y é maior que o z, troca de lugar agora o y com z. Terminou essa linha, eu tenho certeza que no z está o maior dos três valores. Né? Porque se o maior dos três valores estava em x, por exemplo, ele foi para o y e ainda foi para o z. Né? Mas veja como a ordem importa aqui. Né? Primeiro precisa comparar o x com o y e depois o y com o z para garantir que o maior dos três valores vai parar em z ao final dessas duas linhas. Importante, né? Programação é sempre um exercício de abstração. A gente precisa enxergar as coisas funcionando. E isso nem sempre é fácil, nem sempre é imediato no começo. E tá tudo bem. É super natural se quando eu estiver aqui escrevendo um código, falando, olha, perceba que nesse momento o Z tem maior valores. Se você não enxerga isso, tá tudo bem, não tem nenhum problema. Né? Você está desenvolvendo sua abstração com programação ainda. O que eu recomendo é, terminou a oficina, ou se você está vendo a gravação, você pode até pausar a oficina nesse momento, faz uns exemplos no papel. Aqui a hora júnior é um pouco corrida, né? A gente não tem tempo de ficar fazendo muito teste de mesa. Tipicamente, num curso de programação mais iniciante, a gente faz muito teste de mesa, né? Vai na lousa, fica testando o programa com vários valores para ver as variáveis assumir os valores e tal, faz esses testes de mesa que a gente chama. Aqui no Cube a gente não faz teste de mesa. Por quê? Uma, por causa do tempo, a gente não tem tempo para isso, e a gente quer desenvolver vocês rápido, a gente quer chegar, não quer ficar perdendo muito tempo para vocês chegarem num nível já de programação mais interessante. E outra, porque às vezes esse exercício tão tedioso e exaustivo de teste de mesa, ele é bom por um lado, mas ele também pode atrapalhar. Você pode ficar viciado em teste de mesa, e isso pode comprometer o desenvolvimento da sua abstração. Então, eu recomendo você fazer teste de mesa quando você realmente não está enxergando o que está acontecendo no programa. Mas tenta se forçar a pensar abstratamente, tá? Um bom programador tem pensamento abstrato, tem pensamento computacional. Ele sabe olhar para um código e enxergar tudo na cabeça dele funcionando, tá? Isso é realmente muito necessário. É uma das habilidades mais importantes, eu diria, da programação, é o desenvolvimento dessa abstração. E o vício em ficar o tempo todo tendo que fazer teste de mesa, botar valor concreto, acaba, de certa forma, limitando o desenvolvimento da abstração, na minha opinião. Tá? Então, faça testes de mesa na medida que você achar necessário. Eu não vou fazer. Então, você achou necessário fazer teste de mesa para enxergar as coisas? Faça. Não deixa de fazer também. Se você achou necessário, faz. Mas tenta forçar a pensar abstratamente. Porque enquanto você não pensar abstratamente, você nunca vai começar a desenvolver você mesmo as soluções para os problemas, porque você não desenvolveu a capacidade de pensar computacionalmente, de pensar abstratamente, ok?
Bom, chegou nesse ponto, eu sei que Z é o maior dos três valores, então eu posso verificar, né, se Z ao quadrado é igual a X ao quadrado mais Y ao quadrado. Opa, meu Deus do céu. Tá difícil. Cadê o meu Y? É que eu não uso QWERTY, e se eu desalinho... É que tá meio escuro. Então, acende pra mim a luz. Obrigado. Aí se eu desalinho a minha mão, eu perco o posicionamento das teclas no teclado, porque as teclas não são nem rotuladas com o layout que eu uso, né? Mas tudo bem. Eu já podia até imprimir, né? Fazer algo do tipo meio híbrido, assim, printf tripla, porque tudo é tripla mesmo, e dependendo do que fosse, aí imprimir também pitagórica, imprimir também primitiva. Eu vou fazer algo diferente, eu vou trabalhar com código de resposta. Vou começar com uma variável resposta, e eu vou estabelecer que a resposta sendo 0 é só tripla, não tem nada especial. Se for 1, é tripla pitagórica. Se for 2, é tripla pitagórica primitiva, tá? Honestamente, não é algo que faça muita diferença. Não faz nenhuma diferença. É só, às vezes, você não quer ficar se preocupando muito com o printf no meio do código. E se o printf fica se espalhando demais no meio do código, às vezes você acaba comendo bola em relação aos espaços, em relação às quebras de linha. Então, você guardar o estado daquilo que você vai ter que imprimir de resposta numa variável é interessante, porque te permite, de certa forma, a tratar o printf de uma vez só e não comer bola com essas questões de espaços, de quebra de linha, porque daí a parte de impressão, você pensa nela na parte de impressão, não mistura o pensamento, né, entre desenvolver a lógica do problema e também apresentar a solução que foi calculada, tá? Então, começa com 0, né, quer dizer, toda tripla é tripla, e dependendo se a gente vai descobrindo que ela é pitagórica, sobe a resposta para 1. E se descobrir que ela também é pitagórica e primitiva, sobe para 2 a resposta, tudo bem? Então, aqui dentro, a gente vai verificar, né, se é uma tripla... Bom, aqui a gente já sabe que a tripla é pitagórica, se deu verdadeiro esse if. Então, a resposta daí vai para 1. Agora, tem que verificar se é uma tripla pitagórica primitiva. O algoritmo de Euclides, eu ensinei vocês a fazer com 2. Alguém falou alguma coisa? Leandro, eu gostaria de fazer uma pergunta. Claro, Eu claro, à não vontade. entendi o que é aquele exclamação igual a EOF no while. Isso aqui, exclamação igual é diferente. Tá? Beleza, beleza. Em O C, F é o quê? EOF é fim de arquivo. End of file. Então, como eu falei, o scanf ele retorna um valor que é, na verdade, o número de variáveis que ele conseguiu ler. Esse valor é retornado. Eu podia até pegar uma variável, por exemplo, sei lá, uma variável A, e receber esse valor, que é o número de variáveis que o scanf conseguiu ler. Se o scanf encontra o fim do arquivo, encontra o fim da entrada, ele vai retornar esse valor especial aqui, essa constante que na verdade vale -1, que é fim de arquivo. Então, quando eu coloco isso dentro de um while, eu estou dizendo, enquanto o scanf não retorna o fim do arquivo, entra de novo nesse laço, continua executando. Quer dizer, tem mais um caso de teste para processar. Tudo bem, Giovanni? Beleza, entendi. Muito obrigado. Imagine. Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? Esse EOF é da biblioteca padrão ali? Esse UF é do C mesmo, já vem pré-definido na biblioteca padrão do C. O compilador mesmo que troca EOF para -1. Eu acho que isso é definido no stdio.h. Só que, na verdade, a biblioteca padrão do C++ inclui também, né, a biblioteca padrão do C. Então, isso é uma das constantes que o stdio.h define, se não me engano, mas eu posso, inclusive, estar errado. Mas isso já é definido e o compilador vai substituir por -1 na compilação. Entendi. Obrigado. É uma constante. Mais alguma dúvida? Não? Bom, beleza. Eu falei, né, que o Euclides ele recebe 2 valores. E a gente quer calcular o máximo divisor comum de 3 valores. Mas não tem nenhum problema, né? Eu posso calcular, por exemplo, o máximo divisor comum entre x e o máximo divisor comum entre
y e z, né? Quer dizer, calcula o máximo divisor comum entre y e z, e o resultado calcula o máximo divisor comum com x. Se for 1, né? Quer dizer, se os três números tiverem máximo divisor comum, 1 quer dizer que eles são primos entre si, então é uma tripla pitagórica primitiva, a resposta sobe para 2, ok? Aí no final, o que eu vou imprimir? Né? Eu vou imprimir com certeza a palavra tripla, sempre imprimo a palavra tripla, e talvez uma string, percentual S, né, para imprimir string, se for o caso de a tripla ser pitagórica, e talvez mais uma string, se for o caso dela ser pitagórica primitiva. Né? E o barra N, a gente nunca pode esquecer do barra N. Eu vou usar ternário aqui, né? Gosto de ternário. Então, quer dizer, eu preciso informar o printf o que ele faz para decidir o que imprime, que string que ele imprime, para casar com esse primeiro %s. Então, eu falo para o printf, ó, printf, testa aí se a resposta é pelo menos 1. Se a resposta for pelo menos 1, se for 1 ou 2, você vai imprimir com certeza pitagórica. E pitagórica com espacinho, né? Senão vai ficar tripla pitagórica tudo junto. Então, pitagórica, você imprime no caso da resposta ser 1 ou 2. Se não, né? Ó, aqui, esse é o então, e esse é o se não. Se não, aí eu vou abrir parênteses aqui, né? Na verdade, o se não, Ops, fiz errado. Se não, você não imprime nada, né? Porque daí é só tripla. Se a resposta for 0, é só tripla, certo? Não vou imprimir nada. Agora, para a segunda string, é o caso quando a resposta é 2. Quando o caso que a resposta é 2, aí você imprime primitiva. Se não, não imprime nada, né? String vazia. Não coloca nada ali naquela posição referente ao %s. Tudo bem? Você vai imprimir tripla ou tripla pitagórica ou tripla pitagórica primitiva. Né? Isso aqui diz respeito a este %s e isto aqui diz respeito a este %s. Beleza? A gente ainda tem que implementar o Euclides aqui, né? Eu tenho 2 inteiros que eu quero calcular o máximo divisor comum entre eles. Eu vou primeiro fazer com um laço, com while, implementar o Euclides, mas logo na sequência eu já vou mostrar para vocês como implementar com recursão, e como a recursão ajuda às vezes, né, muitas vezes, na verdade, a fazer códigos mais interessantes. Então, veja, eu sei que quando o B é 0, o máximo divisor comum entre A e B é o A, né? Então, enquanto o B for maior que 0, o que eu vou fazer? Eu vou iterar o procedimento de coloca o B no lugar do A, né? Quer dizer, o B assume o lugar do A, então A recebe B, e quem vai assumir o lugar do B vai ser o resto da divisão de A por B. Qual que é o problema aqui? Com o código do jeito que eu fiz? Quem pode falar? Eu quero colocar o B no lugar do A, e no lugar do B eu quero colocar o resto da divisão de A por B. E por que eu não posso fazer como eu fiz aqui? Está mudando a variável A? Exatamente, João Gabriel. No momento que eu botei o valor do B na variável A, o valor que eu tinha na variável A, eu perdi. E aqui eu não estou fazendo o resto da divisão de A por B, estou fazendo o resto da divisão de B por B. Né? Então eu preciso antes criar uma variável temporária para receber o valor do A, e aí aqui eu uso essa variável temporária para calcular o resto da divisão de A por B. Né? Quando sair desse laço, quer dizer que o B é 0, e aí eu sei que a resposta está na variável A. Tudo bem? Beleza? Este é o jeito de implementar o Euclides com laço, com while. Mas, com recursão fica bem mais interessante o código.
não mais eficiente. Na verdade, para o Euclides não faz muita diferença se implementa ele com recursão ou com laço. Geralmente, recursão tem um custo da recursão, né? Geralmente, códigos recursivos vão custar mais caro do que códigos iterativos, né? Códigos com laços, porque você tem aí, né, um overhead das chamadas de função que o seu operacional realiza, etc. Para o Euclides, ele é tão eficiente, né, em tão poucas iterações você já chega na resposta, que você implementar com recursão está tudo bem. Ainda mais para o contexto de programação competitiva. A gente realmente não se importa em implementar o Euclides com recursão. Então, deixa eu falar para vocês rapidinho o que é essa tal da recursão. Olha, vocês sabem que a gente tem lá o programa rodando no espaço de memória que o programa roda. E toda vez que a gente cria uma função, como aqui, por exemplo, né, criamos a função Euclides, uma função nossa que a gente criou, a gente está estabelecendo, né, que a função Euclides vai receber dois valores inteiros, A e B, e vai retornar um valor inteiro, né? Então, quer dizer que lá na pilha de funções é um espaço que existe dentro da memória, onde o programa está rodando, e onde a gente realmente vai empilhando funções, né? Todas as funções que vão sendo abertas vão sendo empilhadas uma em cima da outra nessa pilha. A primeira função que é aberta é sempre a função main. Né? Eu vou fingir que é assim. A gente vai fingir que é assim funciona. Tá tudo bem. Então a função main, ela é empilhada aí na pilha do processo, ela fica aberta e ela é a última que vai ser fechada. Aí, nesse momento, né, em que eu abri aqui a chamada de função para calcular Euclides de y com z. Veja, né, que é esta chamada de função que é feita primeiro, porque eu preciso deste resultado para poder calcular o Euclides de x com este resultado, né? Então, vai ser aberta a chamada de função de Euclides com x e y, com y e z, por exemplo, 4 e 5, né, para entrada 3, 4 e 5, vamos lá. Então, é aberta aí a chamada de função para Euclides de 4 com 5. Veja que esta chamada de função, de Euclides de 4 com 5, tem uma variável a lá, que é própria dela, que está com o valor 4, e tem uma variável b, que está ali com o valor 5. Né? Essas variáveis a e b são internas desse espaço de função. Se eu abrisse uma outra chamada de função, a função Euclides, essa outra chamada de função teria suas próprias variáveis a e b internas, né? Não haveria contaminação aí dessas variáveis entre as várias chamadas de função que eu faço, mesmo sendo chamadas de função para a mesma função. Mas cada chamada de função tem o seu espaço dentro da pilha de função. E veja que nesse momento, o contador de programa, como a gente chama, né? Quer dizer, o marcador que marca onde está o fluxo de execução do programa, ele vai estar aqui agora. Quer dizer, a função main, ela está esperando lá um resultado, está lá esperando o resultado, para ela colocar, para ela substituir, né, nesse valor aqui, para poder fazer a chamada de função, a função Euclides de novo, só que agora com os valores que tem na variável x e que tem que ela recebeu dessa chamada de função de Euclides y com z. Né? Veja que x, y e z são variáveis internas aqui da função main, e quando, isso é importante, tá? Quando eu passo, por exemplo, o Euclides de 4 com 5, né, que é o Euclides de y com z, ainda que eu altere aqui esses valores a e b, isso não reflete sobre as variáveis y e z, porque y e z são internas ao espaço de memória da função main. Né? O que acontece é que na hora que eu abro a chamada de função, a função Euclides, os valores de y e z são copiados para as variáveis a e b. Então, a vai receber 4, né? Porque ó, o primeiro parâmetro é a, e aqui eu estou dizendo Euclides de y com z. Então, eu estou copiando o valor da variável y para a variável a.
Aqui eu estou copiando o valor da variável z para a variável b, né? E aí, olha só o que é feito. Bom, eu tenho 4 e 5, o resto da divisão de 4 por 5 é 4, então vem para cá, e o 5 vem para cá, né? Isso mostra um poder que o algoritmo de Euclides tem, que quando eu passo os valores trocados, né, não ordenados, a primeira iteração dele já vai só trocar os valores, e então eu não preciso me preocupar em ter que passar o maior dos valores no papel do A, porque a primeira iteração do Euclides já faz isso, se os valores tenham sido passados em ordem crescente, né? E aí, depois, 5 com 4 já dá resto 1. Né? 5, sim, já dá resto 1. E aqui já vai para 0, né? Não. 5 por 4 dá 1. 1 com 1, né? Então, resto 1. Então, o 4 que tinha que vir para cá. Tô fazendo besteira. Não. Meu Deus. 4 vem para cá e o 1 vem para cá. Eu tô me adiantando. Tô com pressa. Exatamente. Então, o resto da divisão de 5 por 4 é 1. Então, é o 1 que vem no lugar do B. E o 4 que estava no B vai para o A. Né? Agora, 4 por 1 dá 0. E o 1 vai para o A. Então, 1 é a resposta. Eu tudo executei aqui com as variáveis A e B, claro que com o auxílio da variável TNP, que estava ali, né, que fez esse serviço para a gente para ajudar a, de fato, efetuar o resto da divisão com o valor certo para a variável A, mas eu executei tudo ali entre as variáveis A e B, essas alterações, inclusive que eu fiz nas variáveis, não se refletiram sobre as variáveis x e y, e o valor é retornado aqui para a função main como sendo 1. Né? O valor retorna aqui para a função main como 1, e aí essa chamada de função é encerrada, eu desempilho essa chamada de função, e é empilhada uma chamada de função, agora de novo a função Euclides, mas com os valores 3 e 1, porque 1 foi a resposta que a função main recebeu na chamada anterior, que tinha recebido parâmetros 4 e 5. Bom, e aí MDC de 3 com 1 é calculado, né, dá 1 também, e a função main pode pegar esse 1 e trabalhar com ele. Mas vejam que eu poderia ter feito a função Euclides chamar a si própria, né? E isso seria bem interessante. Tem essa natureza claramente recursiva, né? Quer dizer, recursão é quando uma função chama a si mesma. E com Euclides isso é bem característico, porque a gente tem isso da própria identidade, né, da equação que nos dá o algoritmo de Euclides, que o MDC entre A e B é o MDC entre B e A mod B. Olha que coisa linda, né? Uma função sendo escrita em função dela própria, só que para outros parâmetros. Né? Isso aqui já nos dá um algoritmo recursivo. Porque quando eu faço Euclides de A e B, né, por exemplo, Euclides de 4 e 5, chamar a função Euclides de novo, só que com os valores B e resto da divisão de A por B, então, olha o que vai acontecer. A chamada de função, a função Euclides com os parâmetros 4 e 5, vai abrir a chamada de função, a função Euclides, com os valores agora 5 e 4. Essa chamada de função vai abrir outra chamada de função, a função Euclides, só que com os valores... Não vou cometer o erro de novo. Com os valores 4 e 1. Essa chamada de função vai abrir outra chamada de função, só que com os valores 1 e 0. Opa, 0 eu sei. MDC de qualquer coisa com 0 é a outra coisa. Então essa chamada de função morre, retornando 1. Essa chamada de função morre, retornando 1. Essa chamada de função morre, retornando 1. Esta chamada de função morre, retornando 1 para a função main. Quer dizer, existe um laço que está sendo executado aqui. Claro, todo código recursivo pode ser implementado
de modo iterativo, usando um laço, usando um while, usando um for. Mas a questão é que você pode fazer com que a implementação desse laço, dessa iteração, fique a cargo até da implementação que o sistema operacional faz, da gestão, da gerência, da execução dos processos. Quer dizer, você tem a pilha de funções lá na memória onde está rodando o processo que foi aberto para a execução do seu programa. Então, por que não usar essa pilha de funções a seu favor? Até para escrever códigos mais limpos, mais fáceis de serem debugados, e deixando a cargo aí do sistema operacional a implementação, inclusive, de aspectos da execução do seu algoritmo, né? A gente usa muito recursão em computação, e claro que quando você vai fazer um código recursivo, tem que tomar cuidado, né? Porque, às vezes, essa pilha aqui cresce muito, você tem que ter uma ideia do quanto essa pilha cresce, para você não ter o tal do stack overflow, o estouro de pilha. Quando você excede a memória da pilha do processo. Mas, assim, não é o caso do algoritmo de Euclides, ele é realmente muito eficiente. Você vai abrir em poucas chamadas de função, você vai chegar na resposta. Então, a gente fica tudo bem com esse caso aqui, a gente não se preocupa em relação a estouro de pilha. Beleza? Então, eu vou voltar aqui para o código. Ficou alguma dúvida rapidinho aqui, conceitualmente, pessoal? Em relação ao código? Não? Beleza? Eu tenho uma pergunta, Zatesco. Fala aí, Matheus. Por que uma função recursiva ela é geralmente mais custosa do que métodos iterativos? Tem um motivo específico para isso? Existe uma série de instruções que são executadas pelo sistema operacional que fazem parte do procedimento que ele tem que executar quando vai abrir uma chamada de função, né? Então tem todo um procedimento para você criar um espaço um espaço de memória na pilha para abrir uma chamada de recursão ali. Então você tem essas instruções em linguagem de montagem que são executadas para abrir uma chamada de função, sendo que no código iterativo, aqui no caso do Euclides, por exemplo, você executaria muito poucas instruções, né? Porque é basicamente fazer uma atribuição, fazer uma operação de resto de divisão e outras duas atribuições. Então você tem um número muito menor de operações para executar num código iterativo, geralmente, tipicamente, do que na correspondente do código recursivo, porque além das instruções que você normalmente executaria no código iterativo, você ainda tem essas instruções adicionais que se referem aos procedimentos para abertura, né, da chamada de função na pilha. Fora que o que acontece é uma chamada de função, quer dizer, é algo que você tem que, às vezes, esperar o sistema operacional dar uma resposta, né? Porque aí é uma chamada de sistema que é realizada para o sistema operacional poder abrir, então tem uma conversa ali com o sistema operacional, e também isso pode levar algum tempo, se o sistema operacional estiver ocupado com alguma outra coisa, né? Então, chamadas de sistema, chamadas de função, costumam demorar mais do que se você pode resolver as coisas internamente ali, seria mais interessante. Mas, claro, no caso do Euclides, é um preço que vale a pena pagar, porque você consegue obter um código mais limpo, mais curto, e esse custo adicional, por ter implementado recursivamente, você não vai sentir esse custo, porque é um algoritmo muito rápido mesmo, então é um custo que vale a pena pagar. Você, sei lá, se você pensa num problema desse, ao invés do problema passar em 0,001 segundos, vai passar em 0,002, sei lá, é algo desse tipo mesmo, não vai fazer diferença, você não vai sentir a diferença no custo, é realmente irrisória, tá bom? Beleza? Mais alguma dúvida, pergunta? Não? Vamos lá, eu vou voltar ao modo de apresentação aqui, para a gente codar. Uma janela. Então veja como fica bem mais legal, bem mais interessante e mais competitivo, até diria, né? Numa competição de programação, quando você quer codar rápido, você quer, né, poder
codar rápido, um código recursivo geralmente vai ter um código mais imediato de você codar, né? Quando você está acostumado já bastante em pensar recursivamente, pensar em recursão, o código recursivo vai ser uma mão na roda. Fora que tem algoritmos, tem códigos que, assim, não implementar com recursão é um inferno. No pior caso, às vezes, você teria que simular a pilha de recursão, implementando uma pilha para poder fazer a versão interativa daquele código recursivo. Então, se você consegue ter uma solução boa com recursão, consegue garantir, não, isso aqui vai ser de boa, não vai estourar pilha, vai passar, assim, se abraça na recursão e vai nela, né? Segura na mão de Deus e vai. Então, aqui, qual que é a base da nossa recursão? Tem que tomar cuidado também quando implementa código recursivo, de o código não parar, né? Se eu fizesse simplesmente, Euclides de A com B retorna Euclides de B com A mod B. Okay. A equação que a gente viu lá na lousa é essa, que o máximo divisor comum entre dois inteiros, A e B, é o máximo divisor comum entre B e o resto da divisão de A por B. Quer dizer, veja como parece que a recursão já é a própria tradução da equação que a gente viu lá, né? A equação já nos deu um algoritmo. A equação, que era uma coisa matemática lá, a equação recursiva já nos deu um algoritmo recursivo imediato, não precisa nem pensar para implementar. Isso é muito legal. Porém, aqui a gente tem um problema que esse código não para nunca, né? Porque aqui, por exemplo, com 4 e 1, eu faria a chamada para 1 com 0, aí com 1 com 0, eu ia fazer a chamada de 1 com 0 de novo, ia fazer a chamada para 1 com 0 de novo, quer dizer, ia ficar infinitamente abrindo chamadas de função até dar estouro de pilha e meu processo ser morto pelo sistema operacional por estouro de pilha, o que representaria aí na competição de programação você tomar um no runtime error. Tá? Então, a gente precisa garantir que essa recursão vai parar. E eu tenho que ter a garantia de parada, a base, tem que ser a primeira coisa que você tem que fazer num código recursivo, né? Para aí você só vai fazer a chamada recursiva se você não está no caso base. E qual que é o caso base aqui? O caso base é quando B é 0. Quando B é 0, esse é o caso base, que é o caso que você retorna o valor de A. Agora, se B não é 0, aí sim que eu vou retornar o resultado da chamada à função Euclides com os parâmetros B e A mod B, resto da divisão de A por B, ok? Já falei para vocês, né? Alguns escrevem isto, eu acho isto feio, não gosto, eu acho meio pagamico, porque, pô, é um if que terminou no return. Quer dizer, se eu cheguei aqui, onde está piscando o cursor, quer dizer que eu não entrei no if, certo? Então, escrever um else depois de um if terminar no return, não sei, eu acho que é meio... É feio e, sei lá, pode passar a impressão que você não sabe o que está acontecendo direito. Eu não gosto, eu realmente não gosto, acho feio. Mas aí é questão de estética de código, tá? Não tá errado escrever else depois de if terminar no return. É só questão de preferência mesmo. Bom, vamos compilar, executar, submeter. Matheus está falando alguma coisa? Né? Tá, tranquilo? Beleza. Cadê meu Emacs? Cadê meu terminal? O terminal estava aqui. Então tá bom. Falando sozinho aqui, professor. Não, tranquilo. Esse é o URI 1582. Tem um erro, faltou ponto e vírgula naquela linha lá. O que mais? Nada. Deixa eu pegar uns valores ali da descrição do problema. Vou jogar no próprio terminal mesmo. 3, 4, 5. Pitagórica primitiva. 6, 8, 10 é pitagórica. 5, 13, 12. Veja que aqui, né, nessa iteração que está acontecendo no próprio terminal, os buffers de entrada e saída estão no terminal, né? Então, por isso que está bem intercalado, mas se eu tivesse feito o redirecionamento da entrada, eu veria só a saída. Se eu tivesse feito o redirecionamento de entrada e saída, então a saída ia para um arquivo isolada, né? Aqui os dois buffers estão misturados. 4, 5, 6. Tudo isso, lembrando, né, a gente já falou em oficinas anteriores,
horas juniores anteriores, então entendendo sempre, né, que as horas juniores compõem uma jornada de iniciação ao clube de programação, e se você está entrando agora no clube, é recomendado ver as horas juniores anteriores, que estão todas lá na página do clube. O terminal, se quer fazer fim de arquivo, Ctrl D, tá? Para quem não sabe, Ctrl D é o fim de arquivo no terminal. Beleza? Parece que está funcionando o código, vamos submeter. Linguagem C++ 17. Ah, que legal. Obrigado, Uri. Professor, enquanto você compila, eu só quero falar um negócio que Claro. no site, quando você clica em URI 1582, lá na hora de Sim, hoje, isso, eu falei no começo da oficina. Tá, ele beleza. está com o link errado, eu já anotei aqui para trocar. Ele está registrando para o outro problema. Sim, obrigado. Foi mal que eu não estava aqui no começo. Não, sossegado, valeu. Então passou, né? Recursão é uma mão na roda para resolver problemas que aparentemente parecem difíceis. Eu tenho 8 minutos, mas dá para fazer esse OBI Copa. Porque agora que a gente gastou um tempo para falar sobre recursão, esse problema aqui vai sair muito fácil. Aqui nesse problema, gente, a gente vai receber dois números entre 1 e 16. E eu quero saber se os times referentes a esses números, a essas posições na chave, se esses times vão se encontrar nas oitavas, nas quartas, na semifinal ou na final. É um problema. E quando você não tem pensamento computacional, quando você não está ligado em recursão, quando a recursão não faz parte internamente de você, assim, o negócio não está internalizado, você pode ficar pensando, se batendo, pode até sair, mas sei lá, você vai levar uns 20 minutos para fazer esse problema na prova, e é capaz ainda de fazer um código grande, cheio de tranqueira, dar bug, levar no, bater a cabeça, conseguir consertar o código e fazer balão. Quando o cara já tem pensamento computacional estruturado, quando a recursão já faz parte da alma do cara, esse tipo de problema sai muito fácil. Porque, essencialmente, o que a gente quer? A gente quer calcular a distância entre dois números quando você vai fazendo divisões sucessivas por 2. Veja só, né? É como, sei lá, você pega aqui o 1 e o 3, né? 1 e 3 são iguais? Não. Então, eu vou dividir por 2 o 1. Então, o 1 vai para 1. E eu vou dividir o 3 por 2. O 3 vai para 2. Veja que aqui é uma divisão arredondada para cima, né? Porque o 1 e o 2 têm que ser mapeados para 1. O 3 e o 4 para 2. O 5 e o 6 para 3. 7 e 8 para 4, etc. Né? Então, ó, quero calcular a distância, por exemplo, do 4 e 11. Vamos lá, né? 4 e 11. Essa distância entre o 4 e 11, como não são o mesmo número, pego o 2 e pego o 6. Então, agora está 2 e 6. Né? Então, veja, a distância entre 4 e 11, como não são iguais, ela vai ser igual a 1 mais a distância entre o 2 e 6. Veja que esse 1 mais se refere ao que eu paguei de distância para subir nessa árvore das chaves, né, nessa chave. Então eu tenho que contabilizar que, pelo menos 1 de distância eu tenho. Agora vamos ver a distância entre o 2 e o 6. Né? Entre o 2 e o 6, eu posso ver, imaginar que tem um 2 escrito aqui e um 6 escrito aqui, ou eu posso voltar aqui, ó, e ver o 2 e o 6, é a mesma coisa, como se eu estivesse mapeando toda essa parte da árvore para essa porção aqui, ó, para essa primeira subárvore, tá legal? Entre 2 e 6, bom, 2 e 6, eu vou mapear para 1 e para 3. Então, isso vai ser igual a 1 mais que eu já tinha, né? Mais 1
mais a distância, esse cara aqui, ó, essa distância entre 1 e 3. Distância entre 1 e 3 não são o mesmo número. Então, já tem os dois 1s que já estavam acumulados. Vai ser 1 mais a distância entre 1 e 2. Não são o mesmo número ainda, né? E quando eu divido por 2, os 2 vão para o 1. Distância entre 1 e 1 são o mesmo número, isso aqui vira 0. Ok? 4 é a resposta. Se a distância é 4, 1, 2, 3, 4, eles se encontram na final. Se fosse 3, se encontram na semifinal. Se fosse 2 quartas, se fosse 1 só, oitavas. Viu só? Legal, né? E a recursão aqui foi uma mão na roda para a gente poder entender a lógica para resolver esse problema. Uma coisa só, eu fiz com vocês aqui o arredondamento da divisão por 2 para cima. Claro que dá para implementar como arredondamento para cima, mas assim, eu preferia que fosse para baixo, porque para baixo, quando você faz lá uma variável barra 2, isso automaticamente já arredonda o valor daquele inteiro para baixo, né? Caso a divisão dê não inteira. Então, e aqui a gente consegue transformar o problema em arredondamento da divisão por 2 para baixo. Seria imediato se os valores, ao invés de 1 a 16, fossem de 0 a 15. Concorda comigo? Aqui, ó, aí o 0 e o 1 seriam mapeados para 0. O 2 e o 3 para 1. O 4 e o 5 para 2, né? O arredondamento para baixo. E para eu transformar a entrada nessa base de indexação em 1, para transformar ela na base de indexação para 0, é só eu subtrair um dos valores que forem lidos da entrada, né? Então lá, se eu li 10 com 14, subtrai os dois valores por 1, vai ficar 9 e 13, e agora eu posso trabalhar com 9 e 13, como se o problema não fosse este, mas fosse o problema em que as posições da chave fossem indexadas a partir de 0, porque fica um pouquinho mais fácil, né? Menos chato de ter que implementar as divisões lá com arredondamento para cima, agora eu implemento com arredondamento para baixo. Ficou claro a resolução do problema? Eu tenho 2 minutos. É o tipo do código tão simples que eu acho que eu vou codar em 2 minutos. Vamos lá, eu vou tentar. Depois, qualquer coisa, vocês veem a gravação e vão com mais calma fazendo um papel para se convencerem de que está certo. Vamos lá. Esse é o OBI Copa. Então, a gente tem 2 valores para ler. A e B. Tá? A gente lê os 2 valores. E eu calculo a distância entre esses 2 valores. Dependendo do que for a distância, eu vou imprimir final, semifinal, oitava, etc. Né? Então, é um switch que eu vou fazer neste valor. Se a distância entre A e B for 1, é oitava. Então, caso 1, printf oitavas. Tem que imprimir oitavos. Oitavas. Sim, caso 2... tem que colocar sempre o break, né? Nunca pode esquecer do break quando usa switch. Caso 2... Eu coloquei oitivas, olha só. Oitavas. Por isso que eu falo, copiem e colhem. Não se comete erro de digitação, nem vê. 3, semifinal. 4, final. No último nem precisa do break, né? Tem
tem que implementar essa função distância aqui. Tenho dois valores A e B. Se A igual a B, a distância entre eles é zero, né? É a base da nossa recursão. Se não, a distância... eu tinha que subtrair, né? Decrementar o A e o B. Subtrair em 1 para poder fazer aqui a divisão deles por 2, arredondando para baixo, né? Então, é 1 mais a distância de A sobre 2, B sobre 2. Beleza? Dúvidas? Não? Ih, 18 e 1. Não consegui fazer em 2 minutos. Mas eu sei que tá certo já. Deixa eu rapidinho aqui submeter o código com vocês. Então, OBI Copa. Compilar, compilou. Deixa eu pegar valores lá da 10 com 14. Então, 10 com 14 e deu final. Acho que tem algo errado. Semifinal. Nossa, tá bem errado. O que eu fiz errado aqui? Deixa eu ver se eu acho rápido o erro. Oitavas, quartas, semifinal. Não tem que colocar para cima? Arredondar para cima? Não, é para baixo porque eu decrementei. Ah, tá. Esquece. E eu estou fazendo 1 mais a distância. Onde foi que eu errei? Queria que tinha que dar certo. 10 com 14 se encontra nesse pau. Se eu faço, por exemplo, 7, 8 semifinal, por que semifinal? A distância entre divisão. Na hora que eu dividir 6 e 7, os dois vão para 3. Os dois vão para 3. Já deveria dar 0, 1 mais 0. Não, também. Putz, eu já estourei o tempo. Não é igual A igual a 0, se é igual a B. Né? Se A é igual a B, a distância entre eles é 0. Estava 0 ali. É isso que dá você codar falando, né? Aí você não percebe o que você está fazendo. 7, 8, oitavas. Tá certo. 10 com 14, semifinal. 3 com 13, final. 5 com 8, quartas. Beleza, deixa eu submeter esse código lá e liberar vocês com 5 minutos de atraso. Sorry. Vamos lá. E o código passou, total 100 pontos de 100 possíveis. Pessoal, fiquem bem, tudo de bom para vocês, e a gente se vê então na próxima semana. Até mais. Foi o A igual a 0, obrigado, Pedro. Agora que eu vi. Até mais, tchau, tchau. Professor, você pode voltar rapidinho só no código para eu tirar um print?